Hoje, 19 de abril, domingo, e uma frase muito interessante do Luiz Felipe Orleans de Bragança. Quem não é nem esquerda nem direita, não tem voz nas ruas. Eu sou Luiz Eduardo Bucciarelli e vou entrar no detalhe com você. Mas afinal de contas, você é direita ou esquerda? E se você não é nem direita nem esquerda, você não tem direito às ruas? Acho melhor entrar no detalhe para a gente saber o que é mesmo que ele fala de direita e o que é de esquerda. Na verdade, nós temos dois grupos. Um radical de um lado, 15% das pessoas. O outro radical do outro, outros 15%. Quem não está nesse meio não é direita nem esquerda. Mas por que eu estou falando em 15%? Porque vamos analisar número. Quando a gente analisa número, a gente vê melhor as coisas. Se a gente pegar tanto o governo Bolsonaro como o governo Lula, o governo Dilma, ambos diziam o seguinte: olha, eu fui eleito pela maioria da população. Eu tenho direito a fazer aquilo que eu acho que deve ser feito. A população elegeu o meu programa de governo. Então eu posso fazer aquilo que eu quiser. Não é bem verdade isso. Para pegar só o exemplo do Bolsonaro, depois a gente volta para Dilma. O povo vai estar dizendo que ele foi eleito com 57 milhões de votos. É verdade. Mas esquece de dizer o seguinte: teve outros quase 50 milhões de votos do outro lado. Tem 11 milhões de votos nulos e brancos. E tem 30 milhões de pessoas que simplesmente se abstiveram de votar. Então a gente tem um universo, mais ou menos de 150 milhões de eleitores, onde apenas um terço votou no Bolsonaro. E isso vale para Dilma, isso vale para o Lula. Se a gente pegar os números das eleições de ambos, não passa disso, é um terço. E além disso, nesse um terço, tem uma categoria onde eu me enquadro. Eu votei no segundo turno para o Bolsonaro, mas eu não me considero um eleitor fiel do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro porque ele, para mim, era o menos pior que se apresentava naquele momento. Então, esse é o ponto. Não são 57 milhões, não é a absoluta maioria. É menos de 57 se a gente olha num universo de 220 milhões de pessoas, aqueles que ainda pensam que o Bolsonaro, por exemplo, é o cara certo para seguir o país, são 15%. 15% de radicais. Se a gente olhar do lado da esquerda, são outros 15% que acreditam cegamente no que o Lula diz. Então nós temos 15% de radicais de um lado, 15% de radicais do outro, que tomam as ruas de fato e deixam nós, 70% da população, de fora desse jogo. E o que esses dois polos opostos têm em comum? Primeiro, eles precisam arrumar um inimigo comum. E é impressionante como os inimigos são os mesmos. Então, por exemplo, para ambos, a imprensa livre é um inimigo, porque não falam aquilo que eles gostariam que falasse. A Globo era inimiga do PT e do Lula para sempre. Hoje a Globo é o Globo lixo para o Bolsonaro. Se a gente for olhar no tempo da Dilma, o Brasil era o 111º colocado no ranking de liberdade de imprensa. Hoje é o 105º. Não melhorou muito, 6 posições. Está mais ou menos ali onde eles estão. Então a imprensa sempre é inimiga, porque a imprensa não fala aquilo que eles gostariam que falasse deles. Outra coisa muito interessante. Ambos foram eleitos para mudar tudo que está aí. Então vocês vejam o discurso do Lula, o discurso da Dilma, eles queriam mudar tudo que estava aí naquela época. E hoje o Bolsonaro é mudar tudo que está aí. Eles vieram para mudar tudo que está aí. Qual é a ideia de governo? Qual é a ideia? O que esse povo pensa como ideia de país? Está tudo muito obscuro. Tudo muito obscuro. Na verdade, o que eles acreditam é num salvador da pátria. De lado de lá, do lado da esquerda, Lula é o grande salvador da pátria, o pai dos pobres. Do lado de cá, o salvador da pátria, nosso querido Bolsonaro, que também está tentando ser o pai dos pobres. É o cara durão, é o cara que veio para mudar tudo. Do lado de cá, qual era a intenção desse pessoal? A intenção desse pessoal era se juntar a uma grande América Latina,
América Latina com o Foro de São Paulo, onde as ideias socialistas prevalecessem. Esse era o grande projeto de governo. Do lado de cá, não é nenhum projeto, longe de ser um projeto liberal, que não é um projeto liberal, é um projeto militar, de poder militar, de autoridade. Eu sou autoridade e eu posso mandar. E aqui também, uma negação de tudo que acontece no mundo, que vale o patriotismo, que vale a cor verde e amarela. Mas qual é o projeto de governo? Para onde esse pessoal vai levar? Eu não estou falando de um e de outro, eu estou falando que esses 15% de radicais pensam dessa forma, que tem que ter um salvador da pátria que conduz à terra prometida. Então esse é um grande problema. E aí, outro inimigo comum. Você é um inimigo comum, eu sou um inimigo comum. Quando a esquerda estava no poder, você lembra das palavras que eram usadas contra você? Você era o burguês, a burguesia. Nós temos que acabar com a burguesia. Nós temos que acabar com a classe média, porque a burguesia e a classe média são que atrasam o país. Vocês lembram disso? Uma famosa filósofa de esquerda dizia isso: nós precisamos acabar com a classe média, nós precisamos acabar com a burguesia. Então, o inimigo tem que ter um nome. Então, o nome naquela época era burguesia e classe média. Agora, quem não se alinha àqueles 15%, como é que ele é chamado? Ah, você é comunista, você é globalista. Então, você não se alinha nem de um lado nem de outro, você está nesse meio. Então a pergunta que fica: o que nós, 70% da população, vamos fazer? Nós vamos deixar de fato que as ruas sejam tomadas por esse grupo de radicais de 30%? Pode até ser, vamos deixar a rua para eles. Mas o que nós precisamos ter consciência é que nós somos maioria e que nós precisamos fazer alguma coisa para tomar efetivamente o poder, tomar o poder de forma democrática, tomar o poder através do voto, tomar o poder através das ideias. É isso que nós precisamos fazer. E se conscientizar de que tem um grupo de 15% das pessoas, quem quer que esteja no poder, à direita ou à esquerda, que tenta conduzir o resto para o caminho que eles desejam, de forma pensada, de forma estrategicamente pensada, para que você entre em conflito com o outro lado. Se esse cara não é bom, aquele deve ser ruim. Se esse é ruim, aquele deve ser bom. E o mundo tem outras possibilidades, muito melhores do que essas que esses dois grupos de radicais estão levando o Brasil. O Brasil está numa guerra civil faz 7 anos e a gente não percebeu. Nós temos a condição de mudar isso.